Seja bem-vindo ao canal. Esse canal que é destinado à evangelização espírita infantil, com sugestões de aulas, atividades, brincadeiras, várias outras coisas. O tema de hoje, perdão. A gente tem outros vídeos no canal sobre perdão. Essa fica sendo uma outra sugestão de aula, mas a gente observa que é interessante que o evangelizador trate do tema em mais de uma aula, para que esse tema fique consolidado na cabeça das crianças. Né? Então, muitas vezes, uma aula só não é suficiente para a criança entender realmente, refletir sobre esse tema. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. As nossas frases e sugestões de hoje são: guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. É você que se queima. Buda. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Chico Xavier. Perdoar é não permitir que o mal do outro continue crescendo em você. Chico Xavier. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Oração, Pai Nosso. Ainda, outras duas frases aqui. Então, Pedro se aproxima de Jesus e lhe pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe responde: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. E a questão 886 do Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Os bons espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão para as ofensas. Essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos e a duração estimada é de 50 minutos. E o nosso cronograma da aula, a gente tem sempre no primeiro momento uma oração com todas as crianças para agradecer o momento e pedir ajuda aos espíritos superiores para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração, que é um momento ali de acabar comentando sobre a importância da oração, como fazer uma oração. E elas acabam também falando em público, tratando a questão da vergonha, da timidez. E nosso segundo momento, hoje o evangelizador passa o vídeo. O nome do vídeo é Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, que é exatamente aquela passagem com Jesus. Um dos links disponíveis no YouTube desse vídeo é esse aí. Eu também coloquei aqui na descrição do vídeo para vocês utilizarem. Vamos assistir esse vídeo? Esse vídeo é rapidinho, cerca de 1 minuto. Vamos lá. Não, por favor. Não, não. Rabi, esta mulher foi infiel para com seu marido. Nós a pegamos em flagrante. Nós sabemos agora que o senhor é um grande juiz e, por isso, nós a trouxemos até aqui. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Mas o que o senhor nos diz? Então, Rabi, o senhor nos ouviu? Precisamos de sua resposta, mestre. O que nos diz? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mulher,
Onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor. Também não lhe condeno. Vá e não peque mais. E, acabado o vídeo, né, assistido com as crianças, o evangelizador leva, né, uma caixinha com várias perguntas em tirinhas de papel. E coloca essa caixinha na mesa, né? Cada criança, na sua vez, tira uma tirinha aleatoriamente, lê e responde a pergunta. Caso haja uma criança que não saiba ler, outra criança pode ajudá-la, né? Pode ler para ela. E essas fotos, né, que vocês estão vendo aqui nesse vídeo, são fotos das crianças na aula, né? Assistindo o vídeo aqui com a tirinha na mão, que a gente realmente fez essa atividade em sala. E as nossas sugestões de perguntas, né? Temos o direito de revidar quando alguém nos ofende? Então a criança vai ler essa pergunta e depois vai achar, vai comentar, né, vai responder. E aqui, né, para o evangelizador, né, refletir, né, não, pois nós também erramos muitas vezes e precisamos do perdão de outras pessoas. Na sala, por exemplo, a gente fez essa pergunta e a criança respondeu que sim. E a gente tem que falar, sim, a gente está no nosso direito, mas a gente não deve, né, fazer, né? Lembrando ali de Paulo, né, Paulo de Tarso, que dizia, né, que pode fazer, né, várias coisas, mas que ele não deve, né? Então, é essa questão. Outra pergunta de outra tirinha, né? O que é perdoar? Então, é esquecer as ofensas, né? Não desejar o mal para quem nos tem ofendido. Outra pergunta, quantas vezes devemos perdoar? Infinitamente, assim como Deus nos perdoa. Por que devemos perdoar? Porque nossa missão na Terra é nos amarmos uns aos outros. Quando não conseguimos perdoar alguém, acabamos fazendo inimigos e teremos que voltar em outras vidas, ou nessa mesma, né, até transformarmos esse inimigo em um amigo, porque Deus quer que sejamos irmãos. O que acontece quando não perdoamos? A raiva e o sentimento de vingança são como venenos e nos deixam doentes e sem paz. Então, como aquelas frases, né, que a gente leu ali nas reflexões, é exatamente isso, né? Essa falta de perdão acaba fazendo mais mal para a gente do que para os outros. Outra pergunta, né? O que acontece quando perdoamos? Tiramos um peso das costas, né? Sentimos alívio e emitimos bons sentimentos, né? Além de conservarmos uma amizade. Essa ideia de peso nas costas, né, a gente trata até numa outra aula que está nesse canal, que aí tem uma atividade, né, das crianças carregarem um peso, exatamente envolvendo nessa falta do perdão. Outra sugestão de pergunta, né? Deus perdoa os nossos erros? Sim, né? Ele perdoa e nos dá novas oportunidades para corrigi-los nessa vida ou em outras vidas, né? O que Jesus falou sobre o perdão? Que sempre devemos perdoar as outras pessoas. E além disso, né, como a gente viu no vídeo, né, que a gente tem que lembrar que nós mesmos, né, fazemos coisas de errado, né? O que é auto-perdão? É o ato de perdoar a si mesmo. Perdoar nossos erros, decisões equivocadas, palavras ásperas, defeitos, conflitos. Outra pergunta, na oração do Pai Nosso, qual frase se refere ao perdão? A gente também falou na reflexão, né? É a passagem que diz, né? Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então é interessante também refletir isso com a criança, né? Que a gente pede para Deus nos perdoar, mas que a gente também tem o dever de perdoar quem nos tenha ofendido. Devemos nos vingar? Não, né? Não devemos. Lembrar da lei de causa e efeito, né? Que dá a cada um conforme seus atos. Então, por mais que alguém tenha feito alguma coisa ruim para a gente, se a gente fizer de volta, a gente está gerando uma causa que vai ter também um efeito. Jesus nos orienta a, ante a vingança, oferecer o perdão. Né? Então, ao invés da vingança, sempre perdoar. E a nossa última sugestão, né? Há duas maneiras diferentes de perdoar. Então, a gente tem que conversar com as crianças, né? Depois da resposta, né? Que existe o perdão dos lábios, né? E o perdão do coração. Muitas vezes a pessoa diz que perdoa, né? Os lábios falam, né? Te perdoo, mas aquela pessoa fica feliz com o mal que acontece com aquela outra pessoa, né? Que fez alguma coisa de ruim com a gente.
O verdadeiro perdão, aquele que vem do coração, né, é aquele que esquece completamente das ofensas, né? Então a gente não esquecer do sentido de não lembrar mais, né? Isso às vezes é impossível, mas no sentido de efetivamente perdoar e desejar o melhor para aquela pessoa. E caso tenha sobrado tempo, né? No nosso caso, na nossa atividade não sobrou tempo, a gente ficou conversando com as crianças, várias sugestões, né? As crianças participaram bastante. Mas caso tenha sobrado tempo, a gente dá uma sugestão adicional aqui, né? Que é contar a história, né, da parábola do credor incompassivo, está lá em Mateus capítulo 18, versículo de 23 a 35, ou passar um vídeo, né, dessa parábola, que está disponível nesse link aqui, que eu também deixei na descrição, só que tem uma duração maior, né, se vocês acharem um menor, às vezes é mais interessante. Esse aqui tem duração de 12 minutos, então, se você tem um tempo, né, de uns 20 minutos, aí é interessante, porque você vai ter ainda uns 8 minutos para comentar do vídeo com as crianças. Né? E o que esse vídeo mostra? Né? O significado dessa parábola revela a importância da misericórdia e do perdão. Né? Na parábola, Jesus fala que o reino de Deus pode ser comparado a um rei que deseja acertar as contas com seus servos. Então, aquela história, né, que tinha uma pessoa devendo o rei e o rei perdoa. Mas aí depois aquela pessoa que foi perdoada foi cobrar uma dívida de outra pessoa que devia para ela. E aí o rei ficou sabendo e condenou aquela pessoa que ele tinha perdoado, né? Dizendo, olha, eu te perdoo, mas você não perdoa os outros, né? Tem muito a ver com a oração do Pai Nosso, né? E nessa parábola, Jesus termina, né, a parábola dizendo o importante, fazendo um importante alerta, né? Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Está lá em Mateus, né? Como eu disse, capítulo 18, aqui esse específico do versículo 35, que é no sentido da causa e efeito. Né? Então, mesmo a gente não perdoando, a gente vai, sim, como já foi mencionado aqui, nessa vida ou em outras vidas, ter que conviver com aquela pessoa para acertar, né? Para a gente aprender a ser irmão, a ser amigo. Né? Então, depois do vídeo, fazer esses comentários com as crianças, né? Caso tenha sobrado tempo. Caso não tenha, fica uma outra sugestão, né? Para uma outra aula, um outro vídeo. E o último momento, né? Uma oração de encerramento também com todas as crianças. Mais uma vez, a gente agradece pela aula, pela participação das crianças e a criança também pode fazer oração. A gente sempre pede para as crianças deixarem a sala organizada, cadeiras no lugar, lápis guardados, né? Tudo organizado. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de aula, desse vídeo. Boa evangelização para todo mundo. Que Jesus nos inspire. Que a gente saiba da diferença que a gente faz, né? Do plantio, que muitas vezes a gente não vai colher, mas que a gente está plantando, né? A gente lembra daquela outra passagem, né? A gente planta, mas a colheita não é nossa, né? A colheita é de Jesus. Então, fiquem com Deus e até a próxima.